E aí, pessoas do meu canal, essa quarta-feira eu estou de volta e hoje para falar de uma coisa mega legal que é o processo criativo no design de produto. Como que funciona para tirar um produto da cabeça? Ou será que ele começa em outro lugar, né? E trazer ele para a vida real. Hoje eu vou contar um pouco de como eu faço, principalmente desenhando mobiliários, mas desenho outros produtos também. E como que funciona o meu processo criativo e é mais ou menos uma base geral de como é o processo de criar um produto. Fica comigo que hoje esse é um assunto muito legal e acho que vocês vão gostar também. O projeto de produto, ele é uma sequência de metodologias e de ferramentas que a gente tem para sair de uma ideia até um produto real. Muita gente acha que projetar um produto e criar um produto basta sentar numa mesa e começar a desenhar, mas não é bem assim que começa, pelo menos não deveria ser assim que começa, né? Todo o processo de design, ele começa sentado na mesa, mas fazendo uma outra coisa, que é pesquisa. Então, todo o processo de design de produto, ele precisa ser muito bem estruturado para que a pessoa saiba o que ela precisa fazer e principalmente para quem que ela precisa projetar. Tem um amigo muito bom meu chamado André Menin que fala: quem não sabe quem, não sabe como. Então, antes de tudo, de você pegar um lápis e um papel para desenhar, você senta na sua mesa e você precisa responder alguns tópicos principais para você começar a entender o universo desse produto que você vai criar. Então, você precisa saber que demanda é essa existente, né, do produto. Às vezes é uma necessidade de alguém, às vezes é um desejo, às vezes é um problema da fábrica que precisa ser sanado, tipo o descarte de material. O processo de projeto, ele começa com pesquisa. Para quem que é o seu produto? Que produto é esse e que contexto ele está localizado? Qual é a demanda? A importância de ter esse método é justamente para a gente conseguir mapear essas necessidades e saber exatamente o caminho que a gente vai trilhar. Se a gente começa um processo de projeto sem nenhum tipo de metodologia, vai ser muito difícil justificar esse produto que vai chegar no final. Pode ser até que seja um produto bonito, esteticamente falando, mas você não sabe nem para quem que ele precisa ser bonito, talvez aquele projeto não seja nem adequado. Então a metodologia, ela ajuda a montar um mapa do caminho que esse processo tem que seguir e sabendo o objetivo a ser atingido. Para começar esse processo de pesquisa, lá na fábrica, a gente sempre tem essas demandas latentes da fábrica, mas a gente precisa entender o contexto em que a gente está inserido. Então, a gente, por exemplo, trabalha muito com o mercado brasileiro. Eu preciso entender qual é a necessidade do mercado brasileiro de mobiliário. O projeto que você vai fazer, dependendo da natureza de produto, você precisa entender qual que é a demanda das pessoas por aquele produto ou serviço. Então, você precisa pesquisar o tamanho desse público e qual é essa necessidade deles. Então, por exemplo, se há necessidade de fabricar, de lançar ou de pensar numa cadeira, eu preciso saber qual que é a necessidade dessa cadeira, que atributos ela precisa ter que vão sanar essas vontades, esses desejos ou essas necessidades e carências desse público específico. Eu preciso pesquisar qual que é a faixa etária, eu preciso pesquisar a faixa também de renda que esse público tá. Isso ajuda a localizar também como vai ser a faixa de preço que vai ser colocado nesse produto. E isso é muito importante porque na hora de comercializar e também na hora de pensar como esse produto é construído, saber o preço que ele precisa ter lá na ponta é super importante. Falando também de imóveis, se a gente coloca muitos processos que demoram na fábrica ou que demandam mais recursos, esse produto vai ficar mais caro no final. Se o público está ajustado para que ele consiga pagar esse preço, tudo certo. Mas se a gente projeta um produto com valor muito elevado, além do que o nosso público consegue pagar, aquele produto não vai vender, mesmo que ele seja uma ótima solução. Então é mega, mega, mega importante entender quem que é o nosso público e como que ele se comporta, qual que é a faixa de renda que essa pessoa tem e o quanto também ela está disposta a investir nessa solução. Então você pode gerar uma persona também ou fazer um mapa de público-alvo, não necessariamente gerando a persona, mas você precisa colocar num lugar só, centralizado, para que todo mundo envolvido nesse projeto saiba exatamente para quem que está projetando, né? Sabendo quem que é
o usuário ou quem vai ser o usuário desse produto. E aí, sabendo essas coisas básicas, a gente precisa saber também no nível mais abstrato sobre essa pessoa. Então, você precisa saber quais os costumes que ela tem, se esse perfil é um perfil que gosta de viajar, se esse é um perfil que gosta de ficar em casa, e olhando dentro do contexto do seu produto. Então, vamos supor, se você vai fazer uma lareira, que foi o meu caso, já fiz uma lareira. Então, a gente precisa saber que localização que essa pessoa vai estar, que essa pessoa mora, onde está sendo comercializado, onde vai ser comercializado esse produto e quais os costumes dessas pessoas dessa região, nessa faixa etária e com essa renda. Essa pessoa sai de casa, essa pessoa fica mais em casa, essa pessoa tem filhos, essa pessoa não tem filhos, essa pessoa fica mais em família ou é uma pessoa que é mais desprendida, é mais solitária. Isso falando de modo geral, né? A gente precisa entender todos esses micro pedaços de características para que o nosso produto seja o mais assertivo possível. Também é muito importante e dá para utilizar muita documentação que já existe em canais, por exemplo, de pesquisa de tendência. Existem inúmeros sites, o principal que eu uso é a WGSN, mas sempre olhando com a vista que ela tem sobre o Brasil, né? Que é uma instituição internacional. Então, a gente também tem que ter muito cuidado para não pesquisar, por exemplo, a pesquisa de tendências para pessoas da Europa. São gostos muito diferentes do brasileiro, por exemplo. Então, a gente tem que saber exatamente a região em que a gente está olhando essas fontes para que não seja muito fora da realidade. Mas é muito possível pesquisar essas tendências em revistas, né, do setor, do produto, esses portais de pesquisa de tendência, em feiras, conversando também, dá para fazer entrevistas com pessoas desse público. Não adianta conversar com a sua mãe, com o seu primo, com a sua irmã, se não for o público do seu produto, não adianta, você tem que ir atrás exatamente dessa pessoa. E aí, depois que você tem todo esse material pesquisado e entendido, você monta um documento listando quais são as principais características dessas pessoas para você ter centralizado ali num lugar em que você possa sempre consultar o que você pesquisou. Pode ser tanto de forma escrita quanto de forma visual. Eu gosto muito também de organizar macrotemas, né, dessa pesquisa que foi feita em mood boards. Isso me ajuda muito. Eu faço entre 3 e 5. Então, por exemplo, se eu vou fazer, voltando lá para a lareira, se eu vou fazer uma lareira que o intuito é deixar o lugar mais aconchegante, mas o estilo de quem vai fabricar, o estilo que vai ser mais buscado é minimalista, por exemplo. Então, eu faço um painel de minimalista, eu faço um painel de aconchegante, ou se é um produto que vai ser usado para estar no ciclo familiar, eu posso fazer um painel sobre essa relação familiar. Isso vai me dar referências do humor do produto, não só pensando na forma que ele vai ter lá na frente, mas também nessa áurea assim que o produto precisa ter, né? Esse ambiente que ele vai estar inserido. Então dá para fazer tanto moodboards de produtos, né, de referências de produtos, como esses moodboards mais abstratos também, que é do humor, que é do contexto, que é sobre esse universo do produto. Se você estiver fazendo o projeto para um cliente de fora, né, você não trabalha na empresa que vai fabricar, eu sempre aconselho muito a fazer uma aprovação de cada etapa. Então, quando você gerar a pesquisa, né, depois de ter conversado com essa empresa sobre as necessidades dela, do público e tudo mais, sempre fale e mostre a sua pesquisa antes de você seguir para a parte do desenho, que a princípio é a próxima parte. Mas sempre dê um check lá, veja se está tudo aprovado, se você não foi muito fora, para que você sempre avance para o próximo passo, tendo o passo anterior confirmado e aprovado. E aí, seguindo, a gente vai para começar a desenhar. Então, organizando todos esses documentos de pesquisa, tanto a parte escrita como visual, aí a gente parte para desenhar. E antes de desenhar, é muito importante entender quem que vai fabricar o seu produto. Entender que ferramentas essa fábrica vai ter, que maquinário ela vai ter, o acesso a outros fornecedores terceirizados. Então, tudo isso é muito importante para que você desenhe de acordo com quem vai fabricar. Não adianta fazer um produto lindo, maravilhoso, de madeira, por exemplo, se a empresa não tem maquinário de madeira para fabricar. Não adianta.
Mesmo que o produto seja incrível, você está colocando ele no lugar errado. Então é muito importante entender quem vai fazer para que você saiba como você vai projetar. E sabendo as limitações e as possibilidades também. Sabendo exatamente os métodos, né, de fabricação que você tem disponíveis para o seu desenho, você vai lá e começa a gerar suas alternativas. Uma dica que eu dou, que é uma coisa que eu faço, né, eu aprendi na faculdade, é um dos métodos que eu mais gosto. Utilizando os mood boards, eu sempre tento tirar formatos, né, geometrias e linhas desses mood boards, independente se é, sei lá, pessoas se abraçando. Então você pode fazer um produto que lembre esse traço. Então eu sempre tento extrair formatos desses mood boards e tentando aplicar dentro do desenho. Muito importante também estudar ergonomia, se for um produto independente do tipo de uso dele, como uma cadeira que talvez exige mais uma boa ergonomia do que um aparador, né? Mas mesmo assim, se atente às medidas padrões do tipo de mobiliário ou qualquer tipo de produto que você vai fazer. Então estude bem as medidas de altura, padrão, largura, e se você vai variar, tente variar dentro de algo que seja passível de usar de forma confortável. Então estude bem também a natureza do produto, para que você consiga encaixar ele em proporções que façam sentido. E aí, na hora de desenhar, cara, gera o máximo de alternativas que você conseguir. Eu uso muito também referências no Pinterest, dependendo do tipo de produto, tem sites específicos que você consegue estudar produtos que já existem, e aí gera um monte de referência. Às vezes pega a mesma referência e faz uma variação só de um dos aspectos, e aí vai gerando o máximo de desenhos que você conseguir. É muito importante ter uma variedade para que depois você consiga extrair o máximo de possibilidades e escolher a melhor que tem. Então, quanto mais você gerar, mais a possibilidade de você ter um desenho que vai ser mais acertado lá na frente. E também, dependendo de quem vai aprovar, a pessoa também tem um pouco mais de opções para aprovar. Não aconselho mostrar todos os projetos, todos os rascunhos que você fez. Acho que depois é melhor dar uma filtrada. Mas aí vem para a parte terceira, depois do desenho. Quando você gerar o máximo de desenhos e que você conseguir extrair dentro da sua pesquisa e dentro das possibilidades que você tem naquele contexto de quem vai fabricar e de quem é que vai comprar esse produto, faça uma tabela de requisitos e parâmetros, né? O que é? Lembra quando você fez a pesquisa lá e tem as necessidades do produto, o que ele precisa atingir? Então faz uma tabela com o que você tinha que atingir. Vamos dar um exemplo, né? A lareira lá. Ela precisa ser minimalista, ela precisa estar na faixa de preço tal, ela precisa ser uma lareira que, sei lá, seja embutida, por exemplo, ou qualquer outro requisito do seu produto. E lista esses requisitos nessa tabela. E os parâmetros feita, sei lá, de metal, enfim. Lista todas essas necessidades do produto e aí você vai pegar todas as variações que você fez no desenho e começar a dar nota. Então, por exemplo, a variação 1 desse produto, ela tem nota 5 nesse requisito, tem 4 nesse outro, tem 3 nesse outro. E aí você vai ter uma média e os produtos mais pontuados das variações que você desenhou vão ser os mais adequados para passar para a próxima fase. Essa é uma dica super legal de metodologia e que ajuda a gente a escolher sem pensar só no nosso gosto, mas também aquilo que se adequa melhor ao projeto. Nessa escolha, né, de produtos, eu geralmente deixo para detalhar, fazer grandes modelagens depois que já está tudo dado nota, e aí eu filtrei, né, dessas milhões de variações para umas 5, 3, entre 3 e 5 eu acho que é uma boa quantidade. Porque aí você vai apresentar o seu projeto, né, para quem quer que vá fabricar ou quem quer que vá fazer. E aí eu acho que você consegue detalhar um pouco mais na hora de defender os seus produtos, né? Que vão ter dúvidas e vão ter perguntas, você vai ter aquilo um pouco mais estruturado para poder mostrar. Aí, tendo aprovado o projeto, né, do produto que você fez, dentre as variações que você deu nota e que você mostrou, aí sim dá para fazer um documento de detalhamento técnico mais detalhado, né, com todas as medidas certinhas, sabendo como que a pessoa vai produzir, quer receber esse documento. Então, pode ser em PDF, pode ser numa modelagem, pode ser de diversas formas. Eu acho que é muito legal perguntar para quem vai fazer como que a pessoa quer receber esse documento,
porque ajuda muito na hora de quem vai produzir, conseguir traduzir, né, o seu desenho para um fornecedor, para uma produção. Acho que é muito legal e também pode economizar o seu tempo, às vezes, de gerar um arquivo que não é necessário e vice-versa, esquecer de mandar alguma coisa que talvez ajudasse muito quem vai produzir. De forma geral, esse é o processo, né? São algumas etapas muito bem estruturadas, mas que cada uma pode ter uma metodologia de pesquisa e de desenvolvimento que ajude você a fazer melhor. Acho que a criatividade é uma habilidade que a gente desenvolve. Não é aquela coisa, nasci muito criativa e assim serei pro resto da vida. Design é processo. E quanto mais a gente entende esse processo e quanto mais a gente conhece as nossas forças para utilizar a metodologia, melhor vão ser os nossos projetos. E acho que o designer, acima de tudo, ele precisa ser um profissional muito empático, né? Saber ouvir é muito importante. Muitas vezes os nossos projetos podem ter dificuldades de estar bem adequado justamente porque a gente não entendeu muito bem qual era a demanda lá atrás. Isso pode atrapalhar muito do meio para frente e nos finalmente do projeto na hora de entregar. Por final, vou deixar algumas dicas aqui, além das que eu dei durante a explicação de como funciona o projeto, mas acho que sempre se alimentar, né, de referências diferentes sobre a vida, né, hobbies, outros mercados como a moda são muito fontes de inspiração também, que isso a gente pode aplicar em qualquer produto. Tá sempre atento, né, à arquitetura, ao design mesmo de produto, de outras naturezas, não só o que você tiver o costume de projetar. Acho que a gente tá atento às informações faz com que os nossos repertórios se ampliem. E isso ajuda muito na hora de desenhar, porque a gente tem mais lugares na nossa cabeça de onde buscar referências. Isso aí acho que é meio caminho andado sobre o que significa ser criativo, é ter boas referências e também ter muitas, para que a gente seja mais polivalente, entender muito de vários universos diferentes. É uma característica e eu acho que uma qualidade do bom design. Uma outra coisa que eu acho legal é sempre anotar ideias, sabe? Mesmo quando a gente não tá num processo de projetar um produto, coisas que a gente vê, ter um caderno de anotações, ou um lugar que a gente reúne essas ideias e insights que a gente tem do nada, é muito legal e isso sempre vai vir a calhar em algum momento. Então, uma coisa que já me serviu muito e acho que é mega útil, assim, para quem trabalha criando de alguma forma. Acho que, por último, é não ter medo de errar. O processo de design e projetar produtos me ensinou que todo projeto vai ter algum problema. Isso não é uma questão muito forte porque as fábricas e os locais que projetam estão acostumados por isso. E nós, como os designers, muitas vezes nos cobramos muito em acertar sempre e não errar em nada. E é super normal os projetos precisarem de ajustes. E eu acho que a gente também precisa ser flexível para adaptar o nosso projeto dentro da realidade de quem vai fazer e sabendo que há sempre limitações e coisas que vão aparecer no meio do caminho e que pode precisar, né, de algumas alterações. Então, ser sempre flexível e não ter medo de errar, porque vai acontecer. A certeza que eu te dou é que o projeto vai precisar de algum ajuste. E acho que ter esse peso tirado dos ombros, de que tudo precisa sair perfeito 100%, ajuda muito para a gente se soltar e essa criatividade fluir um pouco melhor. De forma geral, o processo criativo ele é muito singular, né? Pode ser que tenham outros designers que vão ter coisas adicionais e diferentes do que eu falei aqui, mas eu falo de forma geral, como eu conheço de design, um pouco do que é a minha realidade, como eu gosto de trabalhar. Mas é tudo muito individual, acho que a gente tem que testar e ver o que a gente se adapta melhor e como que a gente consegue trabalhar melhor. Então, se você tem algum processo diferente, conta aqui pra mim, acho isso muito legal. Então deixe nos comentários o que você achou desse vídeo também e alguma ideia de vídeo para o futuro. Se você tem alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo, que talvez nos próximos vídeos consiga te responder. Então é isso, muito obrigada, gente, por mais uma vez estar aqui no vídeo, no canal. Se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, liga o sininho para assistir mais vezes. Semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau!